frente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os fenômenos meteorológicos e a previsão do tempo. Então, vamos em frente. O clima é o conjunto das características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo, normalmente de anos. Geralmente, eles observam de 10 a 30 anos para determinar que está se falando ali de determinado clima, tá? Então, vai ser analisado ali o comportamento de algumas variáveis, como a temperatura, a umidade, que é a quantidade de água no ar, as chuvas, os ventos, entre outros variáveis, certo? Dependendo dessas variáveis, então, a gente vai ter aí a determinação do clima de um determinado local. O que acontece muito é que as pessoas costumam confundir clima com tempo. Enquanto o clima é essa condição que é observada durante vários tempo, durante um período grande, e que se percebe essa repetição dessas variáveis, o tempo não. O tempo é algo ali naquele momento. Ele representa a condição atmosférica daquele instante, ou de horas, ou dias, ou de semanas, mas aí depois acabou. Então, a gente precisa saber que existe essa diferença, tá bom? Então, o tempo hoje pode estar chuvoso, mas o clima daquela região que eu estou me referindo pode ser semiárido, porque o tempo ele varia e o clima ele é uma condição duradoura, que foram feitos estudos e se percebeu isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tempo é o comportamento atual da atmosfera. A gente tem aí um exemplo, né, daquelas moças do tempo, dos jornais, onde elas falam aí, por exemplo, elas estão mostrando aí as temperaturas, né? Então, a temperatura máxima, no caso da imagem, a temperatura mínima prevista para determinado local é tal. Prevista, que é outra coisa, porque é uma previsão que ela pode, lógico, não ser exatamente do jeito que foi colocada ali. Já o clima não, é o comportamento duradouro da atmosfera. A gente tem aí o mapa de climas do Brasil como exemplo, certo? Onde a gente observa que existe o clima tropical, existe o clima semiárido, que a gente estava falando, existe o clima equatorial, entre outros, certo? Então, nunca mais a gente vai confundir, então, tempo e clima. E quem faz esse estudo do clima? Então, o estudo do clima é feito pela climatologia. Cientificamente, ele é definido como as condições meteorológicas médias de uma região durante certo tempo. Quais são os exemplos desses fenômenos climáticos que a gente tem aí, objetos de estudo da climatologia? Chuva, tornados, furacões, ciclones, entre diversos outros fenômenos, certo? A gente tem aqui uma imagem que representa bem isso. A gente tem aí também, nessa segunda imagem, na primeira linha, né, os relâmpagos. Então, também são condições climáticas, certo? E como é que nós podemos, então, nos prevenir de determinadas situações? Como é que eu posso, então, fazer alguma coisa para evitar que hajam tragédias diante de alguns fenômenos climáticos assim tão intensos, certo? Eu vou precisar da ajuda da previsão do tempo, tá? Então, se por acaso lá nas observações, lá nos estudos se disser há uma previsão de temporal para a região do Piauí, que é aqui onde nós estamos aqui falando, o que é que vai acontecer? As pessoas já vão se prevenir. Se há áreas que são mais fáceis de ter alagamento, a gente vai evitar passar por aqueles locais, a gente vai se prevenir para saber que precisa se proteger da chuva, certo? Entre outros. Então, por isso é muito importante, por essa e outras, né? Porque além da nossa vida diária, a gente tem também outras condições que dependem dessa previsão do tempo. Outro exemplo, o agricultor. Então, ele precisa saber qual é o melhor período para ele plantar. E isso depende de quê? Das quantidades de chuvas. Dependendo da cultura que vai ser lá cultivada, ele vai precisar
de uma quantidade maior, de uma quantidade menor de chuvas. Então, quem vai fazer esse estudo? A previsão do tempo. Aqui nessa imagem, a gente tem alguns equipamentos que auxiliam nessa previsão do tempo, tá? Como, por exemplo, aí, os radiosondas, que vão captar as informações atmosféricas e enviar para computadores que vão, então, processar essas informações. Os satélites artificiais que são colocados também em órbita para captar essas informações e fazer esse processamento. Os radares que vão fazer percepções também. Os anemômetros. Os anemômetros, a gente vê aí na imagem que ele tem assim tipo uns pratinhos, né? Que eles vão fazer o quê? Determinar a velocidade dos ventos. Então a gente tem como fazer uma previsão se vai haver um furacão, se vai haver um ciclone, para prevenir as pessoas, para se protegerem, tá? A gente tem os termômetros, que são bastante conhecidos nossos, que vão fazer a verificação de temperatura, essa análise para a gente saber também. Os barômetros, que é a investigação da pressão atmosférica, e a gente tem outros equipamentos que não estão aqui nessa ilustração, mas que também são muito importantes. A biruta, que vai ver a direção do vento, entre outros, tá bom? Então, que a gente saiba que é muito, muito importante nós sabermos essa previsão do tempo, tanto para situações cotidianas da nossa existência, como também para situações econômicas, como a gente comentou, e que é importante que a gente saiba que clima e tempo não são a mesma coisa, para que a gente tenha uma comunicação mais correta na hora de passar informação. E aqui a gente vai encerrar essa nossa conversa, então, sobre os fenômenos meteorológicos e a previsão do tempo. Vamos estudar e fazer dar certo, pessoal.